Bom dia, tudo bem? Nós vamos estar falando aí hoje, capítulo 5, tema número 2. Nós vamos estar falando sobre o sistema nervoso. É uma caixinha de surpresa, tá? Mas nós vamos estar falando a respeito dele. Então presta atenção, é um sistema muito complexo, é um sistema bem... Como é que eu posso dizer? É um sistema bem carregado de informações, né? Mas ele é muito rico em de uma forma geral. Ele nos dá um leque muito grande de uma maneira geral, tá bom? Nós vamos falar a respeito dele. Nós temos que entender de uma forma geral que o sistema nervoso ele é responsável e corresponsável por exercer o comando sobre todo o nosso corpo, sobre todo o nosso organismo. Então, de uma forma geral, ele coordena todo o nosso sistema, né? Então, nós podemos dizer que o sistema nervoso ele é composto por neurônios. São os neurônios que são os corresponsáveis por transmitir os impulsos nervosos, os quais nós vamos estar relacionando aí, tá bom? Então, como eu já havia falado para vocês, os neurônios, né, é uma unidade estrutural e funcional do próprio sistema nervoso. E quem é que eu posso classificar? O neurônio em si. É uma célula muito peculiar, capaz, né, de gerar sinais elétricos. Em outras palavras, impulsos elétricos, ou também conhecidos como impulsos nervosos. Desde o ato de você encostar numa panela quente, desde o ato de você ter a sensação de perigo em alguma situação. Então, tudo é relacionado à vontade de ir ao banheiro, tudo é condicionado a um impulso nervoso. Todas essas informações que são recebidas através do ambiente, né, uma imagem de televisão, né, a página de um livro... são provenientes do próprio corpo, né? Como o alongamento de um músculo, né? E aí, através disso, geram-se impulsos nervosos. E através disso são produzidos através de quem? Do próprio neurônio em questão. Antes de qualquer coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre as glândulas, né? As glândulas, elas nada mais são do que os órgãos do corpo humano, né? A função de uma glândula é sempre secretar uma substância, e através disso elas desempenham papéis de formas específicas, né? Por exemplo, a glândula salivar, né? Ela secreta a saliva, né? E atua sobre o alimento que vem presente nas nossas bocas, né? Ela auxilia, ou seja, ela é um facilitador para ajudar na quebra das moléculas dos nutrientes que estão na boca da gente, tá bom? Aí nós vamos falar também um pouquinho sobre a estrutura do neurônio, né? E a condução desse impulso nervoso aí diante do neurônio em questão, tá? O que a gente pode pensar e entender é que todo ou qualquer neurônio, ele é sempre constituído do que a gente chama de dendritos, né? Aí nós temos quem? Temos três particularidades. Os dendritos, né? O neurônio nós temos lá o dendrito, o corpo celular e o que eu chamo de axônio, tá? Então nós temos esses três. O impulso nervoso, ele percorre o neurônio sempre no mesmo sentido. Né? Sempre no mesmo sentido. Dos dendritos para o corpo celular e do corpo celular para os axônios. Então, é uma sequência esse impulso nervoso de uma forma geral. Os dendritos, de uma forma geral, ele nada mais são do que um prolongamento de numerosos e curtos, né, do corpo humano celular, do corpo celular em questão. E eles atuam como quem? Como receptores de mensagens, tá? O corpo celular, de uma forma geral, ele contém o núcleo e a maior parte do citoplasma da célula em questão. O axônio, né, na realidade, ele é um prolongamento que transmite o impulso nervoso que vem proveniente do corpo celular para as células-alvo, no caso, que estão exercendo uma determinada função em questão. E elas podem
né, ser outros neurônios, como podem ser músculos ou podem ser glândulas. Isso varia muito, tá, em questão geral. Mas, em geral, o axônio ele é mais longo que o próprio dendrito, tá? E alguns são recobertos por uma substância gordurosa, né, de cor branca, que a gente chama de extrato mielínico, né? Ou seja, o extrato mielínico, ela acelera a velocidade de transmissão do impulso nervoso de uma forma geral, tá? Desculpa um pouquinho, tivemos uma invasora, minha mãe invadiu aqui, tá? Fica tranquilo. E aí nós vamos falar sobre as sinapses. Quem são as sinapses? Nas regiões de contato entre dois neurônios, né, ou entre um neurônio e uma célula-alvo, sempre há uma área de comunicação. E essa área de comunicação nós denominamos como sendo a sinapse em questão. É nessa área da sinapse onde ocorre o impulso nervoso, né? É onde o impulso nervoso passa do axônio, de um neurônio para o dendrito, de um outro axônio, né, para um outro neurônio, e aí vai para as células musculares, que vão para as glândulas, ou que vão, por exemplo, para outras células em questões. Tudo bem até aqui? Ao percorrer o neurônio, nós temos que entender que o impulso nervoso, ele atinge as terminações de axônio, né, e provoca, né, a liberação de substâncias químicas, né? E essa liberação das substâncias químicas nas sinapses, né, elas ocorrem variavelmente. As substâncias que a gente condiciona são chamadas de neurotransmissores, ou os neurotransmissores também podem ser conhecidos como mediadores químicos em questão. O que a gente pode imaginar? Que esses neurotransmissores, eles exercem uma capacidade de se combinar com os receptores presentes nos dendritos, né, do neurônio, né, seguinte, e acaba, de alguma forma, desencadeando, né, nele um impulso nervoso em questão. Nas sinapses, né, de um neurônio para uma célula ou de um músculo para uma glândula, essa transmissão de impulso, ela se resulta, né, respectivamente, aí no caso, pela contração do músculo ou pela movimentação de uma parte do corpo de uma forma geral. Tudo bem até aqui? Deu para vocês entenderem? Então nós temos aí o corpo, o axônio e a célula de uma forma geral, tá bom? O sistema nervoso é uma caixinha de surpresas, né? Quem descobrir aí como que o neurônio, né, funciona realmente para valer, né, aí tá ganhando o prêmio Nobel, né, e tem que ser estudado, tá? Não é, infelizmente, o que a gente consegue fazer. E quais são os caminhos, né, percorridos pelos impulsos nervosos, né? De que forma isso acontece? Como isso acontece, né? Então, o sistema nervoso, ele integra as mensagens que são recebidas pelo corpo e ele tem a função de coordenar as funções e as ações por meio de transmissão dos impulsos nervosos, que acontece através dos neurônios. Os neurônios, por sua vez, eles trabalham, né, de maneira coordenada, né, para interpretar, né, os estímulos do ambiente e do próprio organismo. E a partir do momento que ele interpreta esses estímulos, eles fazem uma devolutiva dessa resposta de uma forma geral. O esquema, né, que a gente pode ver aí na página, ele descreve muito bem essa característica que a gente está vendo, que é da página número 11, né? Observem que ele é um esquema muito bacana e ele demonstra isso para nós de uma forma geral. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do sistema nervoso? É uma caixinha de surpresas, né? Mas faz parte do nosso corpo humano, né? É uma estrutura muito peculiar, né? Ela é muito minuciosa nas questões as quais a gente pode envolver nela aí. E os órgãos sensoriais, como os olhos, a pele, elas são responsáveis por captar os estímulos externos ao corpo, né, através do que a gente chama de receptores. Alguns receptores, eles sempre vão ser responsáveis, né,
por responder a esse estímulo de forma como a temperatura, aquele exemplo que eu dei para vocês, a sensação de dor, a de fome, né? O estado dos músculos, das articulações, tudo bem? Então os impulsos elétricos, né, gerados por esse estímulo, eles seguem para o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal que recebem essas informações, ou seja, é quem elabora uma resposta para cada um deles, de uma forma geral. Os nervos, por sua vez, exercem a função da resposta que é enviada aos órgãos e que executam essas respostas. Então, geralmente, a gente pode perceber que esses órgãos, né, de uma forma geral, executores dessas respostas, eles são os músculos ou são as glândulas. Os músculos realizam a função do movimento e as glândulas produzem e podem secretar substâncias que vão exercer a função de regular, de organizar, né, de favorecer com que o metabolismo possa funcionar de uma forma geral, tá? Se houver um dano em alguma região do sistema nervoso de uma pessoa, a transmissão dessa informação nervosa, ela poderá ser comprometida, né? Ela pode causar problemas na execução das funções, né? E entre outras características ela pode causar. Porque o indivíduo ele pode passar a ter um bloqueio de como essa informação possa passar de uma região do cérebro para outra, até fazendo a devolutiva dessas informações. Um exemplo clássico que a gente pode citar, falando aqui do sistema nervoso, é quando o indivíduo sofre um acidente vascular cerebral. Então, alguma área do cérebro desse indivíduo, seja ele o encéfalo, seja ele o tálamo, seja ele o neurônio, ele vai ter o comprometimento dos dendritos, das células, né? Ele vai ter o comprometimento desses neurônios. Então, de repente, a informação, ela até pode chegar a nível do sistema nervoso, mas ele pode não ter uma resposta imediata dessa ação, devido ao comprometimento a nível do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Isso pode ter, nós temos dois tipos de sistema nervoso, o central e o periférico. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central? Simplificadamente, para a gente falar, o sistema nervoso ele pode ser dividido em duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso que a gente chama de periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. As estruturas que compõem, né, que são compostas aí, são de bilhões de neurônios e de outras células. E são, né, vão constituindo, né, centros de coordenação nervosa. Ou seja, o que eu quero dizer? Que cada área do cérebro ela é responsável e corresponsável por uma característica específica. A da fala, o do movimento do músculo, da liberação da substância da glândula, né, da liberação de um hormônio. Então, por um movimento. Então, cada área do cérebro, ela exerce essa função específica. E dependendo do tipo de lesão que acontece no cérebro, automaticamente, né, é uma região altamente vascularizada. E uma coisa muito importante para ser falada, no sistema nervoso nós não temos, uma vez que você perde massa cefálica, uma vez que você tem comprometimento de sistema nervoso, você não tem a reconstituição de células, como a gente pode ter em outras partes do corpo, tá bom? Nós vamos falar a respeito do encéfalo. O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Ele, de uma forma geral, acaba sendo protegido pelos ossos do crânio, né, por 3 membranas sobrepostas às meninges, que a gente chama, né? As meninges são as estruturas celulares que estão aí presentes, tá? Na caixa craniana. Os órgãos componentes do encéfalo são o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? Então aqui, ó, eu tô mostrando para vocês um crânio. Esse aqui foi o que eu utilizei na faculdade de odonto, né? Que eu fiz odontologia, né? E aqui eu demonstrei os nervos, eu demonstrei os músculos, né? Onde passa cada uma das estruturas bonitinho. Então aqui nós temos, é um crânio, não é de verdade, tá bom? É um crânio de resina, tá? E todas essas partes que nós estamos falando,
eu estou me referindo a essa estrutura interna que nós temos aqui presente, tá vendo, ó? Vocês conseguem observar? Então, todas essas estruturas aqui é onde nós vamos ter aí, tá? E aqui é quando a gente tem o destaque da caixa craniana, né? Então, essa aqui é a camada que protege, né? O crânio de uma forma geral. Se nós destacarmos ela, nós conseguimos enxergar todas as estruturas, né? Tanto da parte frontal, que tá aqui, né? Que é essa parte aqui por dentro, tá? A parte occipital, que é a parte que vem aqui atrás, né? Que é o que nós chamamos de nuca, né? Que é a nuca em questão, tá? E aí nós vamos ter a parte temporal, que é essa parte aqui, ó, né? Temporal e parietal. Elas estão umas unidas às outras, tá bom? Então essa é uma das estruturas que a gente pode mostrar aí para vocês poderem enxergar o meu amigo, que nós estamos aí para trabalhar e para vocês terem uma noção do que a gente pode ter ou não dentro das estruturas presentes aí, tá bom? Então, o cérebro, né, é o órgão mais volumoso do encéfalo, tá? Em um indivíduo adulto, a massa cerebral, ela varia muito, né? Mas ela tem em média de 1,5 kg, mais ou menos, tá? Além de ela centralizar as ações, né, conscientes, o cérebro também recebe, né, e processa essas informações enviadas pelos sentidos, como a visão, a audição, o tato, a gustação, o olfato. Ela tem a responsabilidade de coordenar os movimentos, né, voluntários, né, como caminhar, falar, né, ou pegar o objeto, tá? Ele é o centro de memória, de inteligência, né, da linguagem em si, da escrita falada, né, da criatividade, entre outras partes intelectuais, tá? Então, de uma forma geral, o cérebro ele exerce um comando central de todas as nossas ações, os nossos reflexos em questão, tá bom? Eu quero mostrar para vocês. Essa é a parte frontal. Aqui é o osso frontal. Nessa região aqui, na parte de cima, tá? Ó, imagina aqui a frente. Essa parte de cima aqui é onde eu tenho presente o crânio. Então o crânio está localizado nessa parte aqui, tá? Mas imagine isso lá dentro, tá? Essa região aqui, tá? Agora, vamos abrir ele. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para ver se vocês conseguem entender o que o Pro vai falar. Então, essa região frontal, tá? Então, o crânio, ele tá aqui, tá localizado aqui, ó, nessa região aqui, tá? Se você for olhar lá dentro mesmo, aqui, ó, onde nós temos essas precipitações aqui, tá dando para vocês observarem? Nessas precipitações, aqui eu já tenho o telencéfalo, eu tenho o tálamo, né? Eu tenho o hipotálamo, né? Que é uma glândulazinha bem pequenininha que fica aqui, tá? E nessa região aqui da parte posterior, que é a parte do dorso, que é a parte de trás, que a gente pode classificar assim dizendo, aqui nessa região, né, interna, que fica nessa parte aqui de trás aqui, é onde fica, né, o cerebelo. E essa parte aqui de trás aqui que vai descer aqui, que aqui vai estar, ó, aqui vai estar a coluna. Então é nessa parte aqui que vai descer aqui, ó, é a coluna vertebral, né? E a medula espinhal, ela tá dentro dessa coluna que vai estar aqui apoiada. Todo mundo consegue entender? Então é isso que vocês precisam saber, que o Pro tá tentando explicar para vocês aí de uma forma geral, tá bom? Acho que ficou mais lúdico, né, para vocês poderem entender. É que calhou que eu tenho o crânio aqui da faculdade, para que nós possamos trabalhar e falarmos a respeito dele aí, do meu amigão, tá? O cerebelo, ele ajuda a coordenar o movimento dos músculos, né? De uma forma geral, deixa eu só tirar a internet aqui, senão não vai parar de chegar mensagem, eu não consigo terminar de explicar a matéria. Então, de uma forma geral, né, o cerebelo, ele ajuda a coordenar os movimentos dos músculos, além de ele atuar sobre o controle, né, de uma forma geral, do equilíbrio e da postura do corpo, tá? Se caso ele vai acabar, já tá dando sinal de que tá acabando o tempo, então aí a gente vai para a parte número 2, tá? Enquanto isso eu vou falando. E o tronco encefálico, ele elabora as ordens, né, para a realização das atividades, sejam elas vitais e involuntárias, né? Como o controle dos batimentos cardíacos,
que é do músculo do miocárdio, que o coração tem um músculo involuntário, né? O músculo do miocárdio, ele bate sem que você queira, né? E temos também a parte involuntária, que exerce o controle sobre a respiração, né? O ato de engolir, a tosse, o vômito, né? Que a gente chama de êmese, né? E o espirro. A sua porção é a mais inferior, né? Ligada próxima aqui à parte posterior, a da coluna, da medula espinhal, de uma forma geral, tá?